Jornal da 7 está de volta. Nesse terceiro e último bloco, a gente continua conversando sobre a questão dos rins. A gente já percebeu que essa semana foi o Dia Mundial do Rim, conscientizando a respeito da prevenção, dos cuidados com esse órgão. Agora, Abraão, a gente vai conversar um pouco a respeito das doenças relacionadas ao rins. Também temos as pedras nos rins, né? Isso que eu falei, os cálculos renais. Cálculos renais. Que são extremamente frequentes e são possíveis de serem prevenidos ou evitados, mas a maioria das pessoas não tomam cuidado com relação a isso. Em relação a isso, qual pode ser a origem desse tipo de doença? Geralmente o indivíduo tem uma predisposição genética. Aliás, quase tudo em medicina, curiosamente, vem de uma predisposição genética. Eu diria que o indivíduo ele tem uma tendência a formar essa pedra via genética. Né? Então, se você observar, tem indivíduos na família, mais de 1 ou 2 exemplos na família. O indivíduo se apresenta no consultório com essa dor típica de rim, com náusea, com vômito, uma dor lombar, com irradiação para a bexiga, ou para escroto, ou para a vulva na mulher, enfim, é uma dor mais ou menos que parecida com a cólica renal, ou típica de cólica renal. Então a primeira pergunta a ser feita: você tem alguém na família que tem isso? Ou você já teve um episódio semelhante? E na grande maioria das vezes a resposta é justamente sim, denotando que é uma doença familiar, uma doença de cunho familiar ou genético. Né? Então, você tem que não só tratar essa cólica renal, quer dizer, tirar a dor do paciente, que é realmente, muitas vezes, uma dor difícil de suportar, que eu falei, uma dor enorme, uma dor violentíssima, né? Que às vezes muitos médicos necessitam até internar esse paciente para passar remédio diretamente na veia, porque os pacientes se sentem extremamente incomodados. Então nós temos que fazer esse tratamento e depois tentar tirar essa pedra. Mas para tirar essa pedra nós temos que fazer alguns exames, um raio-x ou uma tomografia, existem exames modernos, ou uma ultrassonografia, enfim, exames estes que vão avaliar as dimensões do rim, o tamanho dessa pedra, a localização da pedra e a viabilidade e a possibilidade mesmo dessa pedra ser eliminada no consultório através de remédios, que tem remédios favorecedores dessa eliminação, ou se o indivíduo apresenta uma pedra muito grande que jamais passaria por dentro das estruturas, das estreitezas dos túbulos renais, dos canais renais, e que precisaria, por assim dizer, uma intervenção mais agressiva, através de uma endoscopia, através de uma ureteroscopia, através de uma nefroscopia, através de uma cistoscopia, enfim. Né? Ou mesmo, às vezes até nos últimos casos, uma operação em que se abre a região lombar para justamente procurar e extirpar esse cálculo que está dando muita dor, muito sintoma, provocando infecção. Esse cálculo geralmente provoca infecção. E nós sabemos que a infecção mais o cálculo vão destruindo muito mais rapidamente a massa nobre do rim. E o que seria a insuficiência renal? A insuficiência renal é quando o indivíduo ele está incapacitado para manter as suas funções normais. Por exemplo, nós sabemos que o indivíduo tem que urinar 2 litros de urina por dia normalmente, se ele beber a quantidade razoável de líquido por dia. O indivíduo daqui um pouco mais não urina nem 50 ml de urina. E essa urina é uma urina de péssima qualidade. É urina basicamente representada por água, sem nenhum elemento tóxico. E se nós fizermos um exame de sangue, nós vamos notar que esse paciente está anêmico. E está anêmico porque esse rim deficitário ou deficiente não produz uma eritropoetina, que é tão necessário na provocação, na promoção da formação do sangue. Daí a anemia do indivíduo. Né? Enfim, e também com a não fluxo urinário, não produção de urina, o indivíduo não põe para fora aquelas toxinas, então já começa a acumular ureia no sangue, creatinina no sangue, que são 2 marcadores de extrema importância na avaliação da função renal. E, na maioria das vezes, nós temos, dependendo do grau dessa insuficiência renal crônica, e nós temos também a insuficiência renal aguda, quando existe uma parada súbita da função renal,
mas essa que eu estou a me referir e que geralmente leva o indivíduo ao transplante é a insuficiência renal crônica, aquela que o indivíduo leva anos a fio, anos e anos e anos, sofrendo, padecendo do rim e às vezes sem uma solução perfeita. O que o indivíduo tem que fazer é justamente reduzir muito a carne, porque a carne vai aumentar os níveis de ureia e de creatinina. Isso são extremamente tóxicos, isso vão ser agressivos para o sangue, para as hemácias, reduzindo o seu tempo de vida e evitando também a formação de novos glóbulos sanguíneos. Sim. Quando a gente fala da questão dos rins, sempre vem à cabeça da questão da hemodiálise também. Em que situação que o indivíduo chega a precisar desse tipo de tratamento? Sempre que o indivíduo não funciona, os rins, por exemplo, o indivíduo está perfeitamente bem. Eu tive uma mordida de cobra, por exemplo, uma mordida de escorpião, tomei alguns remédios, eu tomei alguns antibióticos tóxicos, eu tomei algum remédio que foi tóxico, eu tive um choque, quer dizer, uma perda grande de sangue. Isso levou a uma insuficiência renal aguda, né? Esse rim não está funcionando, o que eu vou fazer? Primeiro, antes de procurar transplante, porque transplante não é assim, tem que entrar na fila, tem que se preparar, tem todo um preparativo. Se você deixar, o indivíduo vai morrer. Porque, como eu falei, a função renal é extremamente vital, né? Quer dizer, se não tiver uma função renal satisfatória, o indivíduo vai morrer, intoxicado por 1000 razões, né? Então, o indivíduo tem que ser levado ou para uma diálise peritoneal, quando nós utilizamos aquela membrana que reveste internamente a cavidade abdominal como membrana dialisadora ou de filtragem, ou se não para o rim artificial, que nós chamamos hemodiálise. Aí o indivíduo passa 4, 5, 6 horas numa máquina 3 vezes por semana, faz a sua dieta, né? E é necessário fazer essa dieta e às vezes ele está também já na espera de um futuro doador. Enfim, é isso aí. Sim. Abraão, para a gente poder fechar a nossa entrevista, qual a dica principal que você dá para as pessoas para ter cuidados com os rins? O que é o essencial que não pode faltar? Se você vai no seu oftalmologista, se você vai no seu clínico, né? E o clínico já é mais que suficiente para saber pedir, né? Ou checar se o indivíduo está com a boa ou má função renal, entendendo-se que quanto mais velho você for, menos alimento você precisa. Eu vejo aí indivíduos com 70, 80 anos indo numa churrascaria, comendo 1 quilo de carne, 2 quilos de carne. Eu acho isso excessivo, né? Então preste atenção, porque nosso grande trunfo na vida é justamente a nossa saúde. E nós precisamos dos nossos rins também para termos uma qualidade ótima de vida. Abraão, muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Para você de casa, também vou me despedindo daqui. Uma ótima noite e até a próxima.